Só então fala tá o bom. seu Meu nome é nome. César, moro aqui em Jandira. Meu nome é Éder dos Anjos, também sou morador de Jandira. Eu sou do teatro. O César é das visuais também. Aonde vocês cresceram? Porra, da hora. Pelas ruas de Jandira. Sou de Jandira. O Éder morou É mais isso. lugares em Jandira do que eu. Só morei em um lugar. Só moro no mesmo lugar até hoje. Eu vim para Jandira, eu tinha 4 anos, né? Fui morar no Ouro Verde, que é uma quebrada aqui. Ele Quebrada nasceu no mesmo. Grajaú. Nasceu no Grajaú. Grajaú nato. Moleque de Grajaú. Saí do Grajaú, vim para Jandira, Ouro Verde. Quebrada Monstra, e a gente foi para a vila onde eu moro hoje, ela é resultado de uma ocupação. Ela era uma pedreira. E aí, no começo dos anos 90, começou um processo de ocupação de algumas lideranças que transformou o que se chama hoje em Vila da Amizade. A gente pensa que não, mas essa lógica da movimentação do bairro do Éder gerou uma organização de bairro muito interessante. Né? É um processo de vila muito louco, porque assim, ele exige organização dos moradores. É muito legal. A gente tinha, assim, tipo, não tinha em Jandira um bairro que tinha associação dos moradores. A Vila da Amizade tinha. Eu lembro, era tipo um barracão que tinha lá, velho. Eu lembro Tinha do barracão. sede da Associação dos Moradores da Vila da Amizade, tá ligado? Comuna Urbana aqui, né? Dom Helder Câmara, que é a primeira comuna urbana do Brasil, processo de assentamento urbano do MST, que se transformou. Então, assim, a Jandira é muito louco, né, para falar para vocês, porque a gente é meio que laboratório de vários processos urbanos e educacionais. Eu falo assim, hoje, né, igual eu falei para vocês, eu moro num bairro que é um resultado de uma ocupação. E aí hoje você vê a galera falando, a molecada, que não sabe a história do próprio bairro, falando mal do MST. Sim. Aí eu falo, mas espera, moleque, olha onde você mora. Você sabe onde você mora? Você sabe como que nasceu? Se não fosse sua avó, seu avô, correr lá para ocupar, meter a cerquinha lá, você não tinha casa, irmão. A casa que você mora hoje é resultado de ocupação. E a casa é o que a gente tem de mais importante, né? Tipo, é o maior patrimônio da gente, né? E aí você tá falando, né, mas os caras vão lá e a gente tá lutando por moradia. Eu fui metalúrgico, formei, ia pra fábrica, batia cartão, 6 horas da manhã, vai fazer teatro à noite. Fala pra galera que tem um processo de aprendizado que é louco, né? Você assim, é com a camiseta do Brecht pra fábrica, com 18 anos, e aí falo pra galera assim, tem um processo de aprendizado que altera, né? Você ter circunstâncias e situações, eu acho assim, para você estudar. Então, falar para meus amigos, falar assim, mano, a gente está aqui estudando história do teatro, só que eu estou pensando que é 10h30 e eu preciso pegar o busão 11 horas, que eu vou chegar em casa 1 da manhã e eu acordo às 4, porque 5 horas da manhã eu tenho que pegar o busão de novo para ir para a fábrica. Então, meu tempo de leitura, de apreciação, altera sua subjetividade. Né? O Caixote fez Zung, aí outro rolê, sai daqui de Jandira para ir para Guarulhos. Mas aí é outra, altera, porque ele fala assim, a sua realidade altera como é que você vai adquirir esse conhecimento. Depois você vai ver, você fala, nossa, mas eu não entendi nada disso naquela época. Óbvio que não, você não ia entender mesmo. Sua realidade não te permitia, naquele momento, absorver isso. E a gente só vai entender, igual lá quando eu estava falando para vocês, que o cara chega aqui com um bolo de livro para gente. O que um moleque de 14 anos, 3 anos, vai entender lendo Manuel Bandeira e Fernando Pessoa? Lendo Brecht. A gente não tem várias experiências de vida, né? Sem juízo de valor. Ruins, boas, fodas, pesadas, leves. Só que você não tem maturidade, enquanto ser humano, para entender o que o Fernando Pessoa tá mais. A gente adorava. Ah, o bagulho é da hora. É da hora. Falo, beleza, vou ler o Idiota do Dostoiévski. Dostoiévski, 15 anos. Eu trabalhei, eu vendi pão lá na José Paulino. Eu, eu fui fazer trampo de vender revista. Um trabalho formal mesmo eu nunca tive.
Eu nunca tive um trabalho para viver desses bicos, né? Você tem uma ideia, o único registro que eu tenho na carteira é uma escola que eu estava dando aula aqui, que eu fiquei 6 meses dando aula numa escola particular, que até então não tinha registro em carteira. Só que assim, eu vejo que a opção de ser artista, para mim, sempre teve colocada. Não, vou inventar uma parada, porque é o que mais ou menos que a gente faz. Vou A gente inventar uma inventou no parada para trampo, né? viver. Que é um lugar de muito risco, gente. Né? É um lugar de muito risco. Tem uns pontos muito interessantes se você pensar, porque Jandira tem uma das maiores. Foi durante os anos 80, 90, a maior conurbação urbana, chegou a ser uma das maiores do. Conurbação não. Aglomeração urbana, né? Tipo do Brasil, assim. Então tem até uns textos muito interessantes. Eu acho que tem até uma nota do Fernando Henrique que eu estava pesquisando uma vez lá na UNB, porque do estado de São Paulo, Jandira é o quinto menor, não, do Brasil, Jandira é o quinto menor município do Brasil inteiro, né? E tem uma população muito grande para o tamanho dele. A gente tem 127 mil habitantes em 17 quilômetros quadrados. Isso, eu fui pesquisar isso, isso é uma lógica de um período de emancipação. Vai, Jandira, Carapicuíba, são semelhantes. Mas ainda, Poá, Poá Carapicuíba, não, mas você pega ainda tem Franco da os Rocha. conjuntos habitacionais, né? Jandira é Sim, assim, é o menor, assim, é o que configura uma cidade periférica, né? sim. Você Não, e fala, aí, é Jandira tem uma 17 quilômetros conurbação. quadrados com 140 mil pessoas. É o Ó, quê? só Só que assim, se favela, você mano. pensar, se você pensar ainda, Jandira tem uma área, que é a área que está entre a Estrada Velha e a linha de trem, que toda a população mora nesse território aqui. Eu tô falando tem 15, não tem 20 quarteirão, velho. Não tem 20 quarteirão. Se você sair do centro de Jandira e até lá o Éder, que mora quase na divisa, deve ter uns 20 quarteirão. E toda a população mora nesse caminho aí, ó. Esses 140 mil pessoas. Aí tem a lógica da migração. Tem uma lógica que é muito louca que eu venho estudando. Migração pendular. Eu fiz um trabalho de conclusão de uma pós-graduação, e aí eu pegava um texto de um geógrafo jandirense, o Alexandre Rocha. E aí O cara é foda, aliás. esse cara era foda, porque ele fez ele insere um questionamento da cidade como dormitório, o processo de alienação dessa cidade dormitório. E aí eu vou pegar isso e vou inserir num processo cultural. Eu falo assim, olha, se o artista, como um trabalhador, tem que trabalhar, estudar em outro lugar, ele se dilui como um agente cidadão. A relação dormitório distancia a gente de tudo da cidade, porque É porque esvazia o sentido, a cidadania da pessoa. o Isso é de sentido todo de mundo. pertencimento, né? Porque o nosso trampo, a raiz dele, a base do nosso trampo, é quando a gente fala assim, quando a gente aproxima o cidadão, né? O morador da quebrada, do seu próprio bairro. O único prédio maior, e a gente sempre fala isso, e o Sérgio fala assim, mano, o maior prédio que tem na quebrada é a escola. É o único prédio público que tem na quebrada. Só que a escola, ela é murada, tipo, parece um presídio. E, de fato, assim, é a única quadra que tem, por exemplo. Né? A gente está falando de pertencimento, área de lazer, né? Lazer E e educação. agora a escola tá fechada, né? Não, agora não, a escola vive fechada. Sempre fechado, né? Ela vive, ela não é agora, pandemia. A escola, ela não dialoga com a comunidade. É o maior prédio público que tem na comunidade que não dialoga com a comunidade, não está aberto com a população, está aberto com a comunidade. Fala assim, mas, gente, pera, lá dentro, se pá, tem até uma biblioteca, vai. Se pá, lá dentro tem um laboratório de informática. Lá dentro, se pá, tem uma quadra. Por que que... E é o único lugar que tem uma quadra, o único lugar que tem um laboratório de informática, o único lugar que Um talvez tenha uma pátio grande biblioteca, coberto, um pátio grande coberto, tem. para qualquer tipo de aglomeração coletiva. É o único espaço público que permite que a gente junte muita gente. E ele vive fechado, e não é fechado para assim, as aulas. Os alunos só vão lá, gente. A molecada só vai lá fazer aula e vai embora. A escola não dialoga com o entorno, não dialoga com o território.
eu acho que tem essas viradas, né? Tipo, o interesse, profissionalização, saber que aquilo dá certo, que vai dar, que vai conseguir sobreviver com aquilo. Porque isso aí, eu acho que aí é o verdadeiro divisor de águas, né? Se você, pô, vou acreditar, vou colocar, investir tempo, investir dinheiro, vou virar artista mesmo, sabe? Isso, porque isso demora muito tempo para você, tipo, acreditar que isso é possível. Né? E é pressão familiar, é pressão da sociedade, A né? pressão Para da você sobrevivência, né, enrolar. mano? E a pressão da sobrevivência. Mas até o bagulho virar. Quando vira, existe uma outra virada. Eu acho que assim, o artista periférico tem uma outra virada, que é voltar para o lugar onde está e produzir a partir do lugar que está. Porque, querendo ou não, eu tinha meu trabalho, eu fazia coisas em São Paulo, trabalhava com arte dentro dos processos em São Paulo, dava oficina, essas coisas. Tem uma virada que a gente volta para Jandira, que é aí que eu acho que fica interessante o processo, né? Mas a gente vai conversando aí para. Porque, assim, é essa lógica que eu acho interessante de fazer. Porque, assim, quando a gente toma o interesse pela arte, é uma coisa. A gente poderia ir trabalhar em São Paulo, ter uma vida. Porque, gente, né? Aí Todo mundo. é ser nômade, né, mano? Igual todo mundo é, né? Que a lógica da cidade periférica é essa. Você se forma lá, você trabalha lá, Vive lá. você estuda lá, você dorme aqui. Que a gente, quando a gente volta nesse processo de falar assim, fui formar, né? Aí fui estudar teatro, sei o quê. Aí você fala, mas não faz sentido, mano. Não faz sentido porque, pô, tô viajando o Brasil inteiro fazendo peças de teatro, mas meu vizinho nunca me viu, mano. Exatamente. Ele nunca me falou assim, o que que você faz? Faz teatro. O pessoal de Jandira ficou anos, tirando os poucos que foram para São Paulo, para algum lugar, para me ver. Falou, Éder, mas você faz teatro, e aí, como é que faz para te ver? E aí você chega em casa, você fala assim, pô, talvez minha tia não me viu, meu sobrinho não me viu. E também o teatro que eu faço, assim, faz sentido que é um bagulho que é da hora lá, estético, né? Tipo assim, estética e conceito, né? Você tá lá no bagulho, tá no Sesc, tá viajando, tá não sei o quê, tá ganhando dinheiro, tá da hora. Mas aí começa a bater pesado, assim. Isso já não me sustenta. A gente faz o quê? Em 2001, eu participo de um projeto chamado Artes de Rua. E aí esse projeto englobava, eu era um cara que desenhava, né? Eu já tinha algumas pretensões, mas aí me colocam junto com a nata dos piores, mano. A nata dos piores de Jandira. Só Não, mas aí tem que pichador, só explicar o que zoeiro. é o Arte de Rua. Arte de Rua era um É, projeto da prefeitura de Jandira que foi a primeira pegava os medida. moleques para ensinar grafite e Sim. tinha uma renda, os moleques ganhavam dinheiro. É, ganhava uma Então, pegar grana e assim, todo mundo vocês vão tava afim, né, grafitar velho? os muros públicos. E essa Só que é medida era uma isso, é medida um super processo de nova. educação, de arte e educação, através do grafite, para socializar os vagabundos, os moleques loucão. Só que assim, te aproxima do Estado. É muito louco. É, A aproximação do Estado é muito importante, porque você passa a enxergar a cidade, velho. mas é Tava. legal, Zé, é legal essa lógica que você fala que assim, a gente só começa a entender o Estado a partir do momento que a gente entra nele, né? Quando a gente vai fazer lá, assim, tipo, artes de rua, aí você tá lá fazendo um projeto de grafite e você é funcionário, aí você tem que ir lá receber seu dia na prefeitura, você conhece todo mundo. Então, a prefeitura, o Estado, já não é um bagulho à parte. Você faz parte dele, então você vai lá, você sabe quem que é o financeiro, finanças. Então você já começa a pertencer, de algum lugar você pertence à cidade agora. É, isso é muito E legal, aí, né? e aí isso tem um processo pra gente no teatro era a mesma coisa, que a gente estava lá na cultura, na Secretaria de Cultura, a gente começava a ocupar a casa de cultura para fazer esses bagulhos. E aí, Você tem que dialogar, algumas fazer medidas, ofício. você tinha que ir lá representar a Jandira. Então, eu falei assim, não, pô, tô indo representando Jandira. Porque Não, assim, depois disso, depois dessa movimentação, o que a gente pensava? Pensava, precisamos sistematizar isso. Precisamos sistematizar isso. Precisamos de uma lei de incentivo à cultura. E é aí que a gente chega, que é aí que eu acho que a gente consegue dar esse boom desses últimos anos, que é o quê? Vamos junto criar um conselho, criar uma porra do conselho. Fizemos toda uma articulação junto com o vereador e conseguimos, do nada, criar uma lei de incentivo à cultura.
Talvez né? seja uma das poucas cidades da Grande São Paulo, talvez É uma a das únicas pérola. que tem sua própria lei de Porque o fomento que cultural, assim, que a lei, e a gente fala assim, o bagulho é para fomentar artistas locais, mano, é projetos dinheiro direto, isso na é muito cidade, sofisticado. porque também exige dos próprios dos artistas, da população, organização também para participar. E aí quando a Só que gente, assim, quando volta lá que eu falo para vocês, que a gente faz o sarau na rua, e aí a partir do sarau, a população começa primeiro a ocupar o espaço, a rua, de uma outra forma, né? A gente fecha a rua na favela, e aí não passa moto, não passa nada, as crianças estão na rua, tá, pô, poesia, música, não sei o que, da hora. Então a galera já começa a entender um outro sentido de ocupar o espaço público. E aí, através dele também, de conhecer o cara que mora na rua de cima, e o cara toca muito. Os meninos que moram ali no outro bairro, tem um grupo que fala, mano, tem os moleques ali que toca jazz. Ah, mentira. Jandira não tem um grupo que toca jazz. Tem. Tem Vocês vão sim. ver. Os moleques é foda. E a galera ficar de queixo caído e falar assim, pô, um pôr do sol, né? Fez lá um dia lá na frente do ateliê, lá na Vila do Caixote, bonito. Aí a galera fala o quê? Pô, parece Vila Madalena, na favela. não, E e aí os caras que possibilita a tocam gente jazz não fazer é os caras de fora, os muito. caras daqui. E a gente está aqui, a gente está ocupando a rua, espaço público, rua, no meio da rua, não tem palco, não tem nada. E A com lei artistas possibilita a gente locais. sonhar as E a gente coisas. está usando o recurso público para pagar os caras. A gente está pagando os artistas. Primeira coisa, não quer que ninguém faça nada de graça. Por mais que seja pouco, mas vocês vão ganhar. E aí tem um sentido de educar não só os artistas também para falar, mano, tocar na rua e falar, eu sou de Jandira, eu toco em Jandira, Jandira tem uma lei, e a população também fala, não, sou de Jandira, tenho sarau, tem um grupo lá que é foda, que é de Jandira. Então a gente começa a educar a população, um bagulho de civismo, de participação, de entender o poder público. Falar assim, mano, vocês estão vendo que o sarau é louco? Tem Isso já várias faz uns outras 15 ações, para além anos. do sarau, porque também. Aí eu entro nas minhas oficinas, né? Tem 10 anos de oficina. Para os alunos, eu falo assim, os alunos, pô, ano passado estava com 150 alunos. Então, da molecada entender que falar assim, professor, o bagulho é da hora, porque a gente tem duas lógicas. A primeira oficina e os nossos espetáculos coletivos. Porque o espetáculo do coletivo a gente faz o quê? A gente vai para a favela, primeiro. Já que a cidade não tem teatro, não faz sentido a gente ficar naquela porra daquele auditório lá no centro da cidade e apresentar para os amigos. Sim. A gente vai ocupar o espaço. Mano, vamos para os bairros, velho. Vamos para os bairros, vamos fazer espetáculo de rua, de praça, de qualquer Já lugar a gente pensa vai. toda a configuração da peça para apresentar na rua. É a estética da precariedade, a parte Sim, do precário, para pensar a estética, parte da necessidade, né? sim. Do material que você tem na mão. Seja É, conceitual, vocês constrói o conceito a partir da necessidade. do que Fala assim, tem a gente na não faz mão. teatro de rua porque a gente gosta, ou porque a gente é um grupo de teatro de rua. A gente não é um grupo de teatro de rua, a gente é um grupo de teatro. A gente está fazendo na rua e nos bairros porque precisa fazer lá nos bairros. E é um processo de formação nosso, de entender nosso, para assim, porra, a molecada vê o espetáculo lá e na sequência já vem perguntar, pô, da hora isso aí, eu quero fazer isso aí. Como é que faz para fazer isso aí? Sim. Falou, vai lá, ó, tem um bagulho ali, ó, tem uma oficina de teatro, é de graça. Só que às vezes tem essa coisa que é isso, mas vai ter que andar 4 quilômetros aí. Tem esse rolê quando ela fala do artista e o educador, quando se fala de um artista numa cidade, num espaço periférico, diante do convívio, da precariedade e da falta de estrutura, do convívio com essas questões, acho que não tem outra opção. E aí, quando você convive com as precariedades, com as questões, só basta você alterar ela, né? Porque o educador vem com a necessidade de usar o seu conhecimento para alterar a realidade. Senão, seu conhecimento não está valendo de nada, absolutamente nada. Se o seu conhecimento não serve para alterar a realidade que você convive, e se alterar também, né? Porque assim, que conhecimento emoldurado é esse, né? Sim. Que você não usa ele a favor de nada. Porque não existe formar ninguém. A gente fala assim, a gente dá oficina, a gente não forma ninguém, educa ninguém. A gente tem troca de convívio, de experiência,
para alterar a realidade. Alterar a realidade através do teatro, os moleques passaram a ler, coisa que eles não faziam. A gente lê um texto, a cada 2 semanas a gente lê um texto. Por mês a gente vai ler 2 textos, beleza? Então a gente vai dos gregos ao teatro brasileiro. Então a gente vai ler Plínio Marcos, vai ler Dias Gomes, enfim, Guarnieri, vai ler várias questões, vai ler o Shakespeare também, vai ler lá o Ésquilo, vai ler os caras, vai lá ler o Antígona, e vai vindo, vamos ler tudo. Só que, mano, só vai escolher personagem que lê. Então, e aí a gente discute junto, que eu falo assim, eu também não sei. Também não sei. Também tô aprendendo com vocês, porque quando a gente se coloca diante de uma questão, é uma questão, gente, pera, então vamos entender ela, né? Eu não sou formado em licenciatura de teatro, pedagogo. A minha formação é rua, dando oficina para molecada, e a gente vai construindo um método pela necessidade de entender. Aí acho que tem um outro processo, aí que forma o educador. Não é a necessidade de ensinar, é a necessidade de entender. Ele precisa entender. Não li o Ésquilo sobre orientação do pesquisador X lá, da ECA, não sei o quê. Hoje até frequento com uma maior tranquilidade, né? Pelo Zé Fernando lá, que é diretor da EAD, me convidou para fazer um grupo de pesquisas de teatro negro, eu e ele. E aí chamou uns alunos da EAD, uns alunos da ECA, não sei o quê. Aí eu falei, Zé Fernando, a fita é a seguinte, a galera não tá afim não, mano. Acabou o grupo de pesquisa, a gente ficou ainda quase 1 ano. Mas que eu era frente. Então, de novo, falou assim, eu que não sou da academia, que não convivi na academia, convidado pelo professor da academia para tentar instaurar dentro da academia um grupo de pesquisa. Ela falou assim, porque a gente também constrói método, né? De troca de conhecimento, né? Não de ensino, né? Mas de troca de conhecimento. Ou de entendimento. Fala assim, não é troca. Fala assim, a gente constrói método de entendimento. Fala, pô, a gente tem um processo. E funciona. Porque tá, assim, funciona porque pra gente tá funcionando. Né? A gente falou, pô, a gente conseguiu construir uma lei de cultura, sem entender nada de lei. Sem entender nada de cultura, a gente fez uma lei. A gente foi lá, pressionou os caras, vereador, sei que lá, construímos uma lei de fomento. A gente se propõe a fazer o quê? Releitura de textos clássicos, né? O que se dizem, o que diz clássico, o que diz universal, que não é universal, né? A Europa não é universal. Disseram pra gente que a universal é o que é eurocêntrico. E aí a gente fala assim, então já que canonizaram isso, né, virou um cânone que a gente tem que seguir, falou, vamos discutir isso então. A partir disso a gente discute a gente. Aí a gente pega lá, então vou pegar o primeiro, que é a gaivota, do tcheco, do russo, que não tem absolutamente nada a ver com o Jandir. Fala, mano, mas o que você vai fazer com a gaivota? A gaivota, o tema central dele é que tem um menino que mora no interior da Rússia e ele faz teatro lá. E a mãe dele é uma artista famosa em Moscou e ela vai lá visitar ele. E a partir disso eles começam a discutir arte, estética, porque ele está questionando no espetáculo do Tcheco, ele fala assim, porque parece que só sabem fazer arte lá em Moscou. A gente aqui do interior não sabe fazer. Isso é o que o Treplev, que é esse personagem, fala. Então, fala assim, mano, vamos colocar isso na boca de um quebrada. Vamos deslocar isso para a periferia. Essa síndrome de vira-lata que a gente fala entra dentro desse lugar, sabe? Eu falo assim, a gente tem que primeiro fazer os artistas entenderem que o que a gente produz é arte. E o que a gente faz em Jandira é tão bom quanto qualquer lugar. Então, o primeiro espetáculo que a gente faz é primeiro como um sentido de provocação. Foi a primeira edição da lei. Isso foi 2012, 13, alguma coisa assim. Que era o sentido de provocar a reflexão da própria galera. Então, aí, assim, então, quando a gente fala que está atrelado lá, quando você fala onde começa, porque está junto, não está descolado. O processo de cidadania e educação, de mobilizar a cidade, que seja a classe artística ou a população da sociedade civil, está sempre junto, que a gente quer mobilizar as pessoas em torno de pertencimento,
consciência de território. Falou, mano, o que a gente faz aqui é foda. Tanto que o nome do nosso projeto chamava Grandes Autores em Pequenas Cidades. Só que aí, quando a gente fala assim, quem são os grandes autores? Né? Porque a ideia era, de fato, trazer, apresentar para a cidade, através do teatro, dramaturgias que eles nunca conheceriam, senão através da arte, saca? Então, para nós, assim, acho que falando dos espetáculos, para mim foi o bagulho de, desculpa, de apresentar na rua de casa. Faz diferença. Não, e é louco, porque você fala, porra, isso assim, e eu não tô apresentando a Bela Adormecida. Né? A gente está apresentando um espetáculo que diz o que a gente quer dizer. Que diz aquilo que a gente quer falar e a gente fechar a favela. Fechar a favela. A favela tá lá com a gente, assistindo o espetáculo. Porra, é foda. Aí é muito louco. Aí mobiliza, né? Porque fala assim, porra. E a gente rodou 2 anos. E assim, ela fala assim, tio, não vai, assim, eles perguntam assim, não vai ter teatro, vai ter Meninos e Pipas. Né? Porque a gente fez várias quebradas. E a recepção da galera, assim, a gente fecha, a gente usa a casa das pessoas. A gente fecha a rua para fazer o teatro. A gente usa o banheiro das pessoas. A casa das pessoas. Quando você quer que alguém se envolva, as pessoas têm que estar envolvidas mesmo. Então, né? aí, assim, aí o teatro volta a fazer sentido enquanto teatro, né? Fala assim, se o teatro é o lugar de onde se vê, né? Que é a famosa tradução lá do grego, teatron, lugar de onde se vê. De fato, as pessoas estão se vendo. Porque é o menino ali, que é o cara que vocês viram lá na Veja, viram na Folha, o cara que faz teatro, mas que ninguém nunca viu porra nenhuma dele. E agora ele está aqui na rua de casa, na frente de casa, fazendo um espetáculo para as crianças sentadas no chão, no meio da rua. Não tem. A gente até colocava umas cadeiras, mas a cadeira não dava conta. A gente colocava 50 cadeiras, mas tinha mais de 200 pessoas na rua. Então, aí mobiliza, porque aí faz sentido. Aí eu falei, não, vou tentar o ano que vem, vou fazer um projeto que vai ser um livro de colorir. Porque, para mim, a ideia do colorir é a ideia de ocupar. A ideia do colorir é a ideia de se tornar dono desse espaço. É uma forma simbólica do jandirense ir lá e falou, putz, espaço de reconhecimento, é um espaço é um apoderar-se também, né? Eu acho que é essa a sensação. Você só consegue visualizar o livro de colorir quando você pensa, pô, a, ele é um trabalho em si, ele é um trabalho todo. Não é só o livro para colorir, mas ele. Daí foi, o que é que eu vou fazer com ele? Vou colocar, ele foi disponibilizado, foram feitas 5.000 cópias. E aí 4.500 cópias foram para educação pública. E aí esses dias eu tô andando na rua, vejo um moleque com um, velho. Achei muito legal. Pra você ter uma ideia, a gente fundou o coletivo 2013, 14. O Sesc veio convidar a gente em 2020, 7 anos depois. Foi a primeira apresentação fora do nosso território, literalmente. Porque até então, a gente não. Óbvio que sempre tem um desejo de fazer em outros lugares. Mas a gente sempre fez espetáculo, tudo que a gente fez pensando em fazer aqui. Óbvio que, pô, quer ir no Sesc, não sei o que lá, pô, ia ser legal se rolasse. Mas não era a preocupação, não era o foco, e nunca foi. Estou pensando no próximo espetáculo que eu quero fazer, mas estou pensando nele porque eu quero fazer ele aqui. Né? Então, as instituições, elas não pautam a gente.
em nenhum sentido. Porque se toda a nossa formação foi construída fora, se tudo que a gente construiu é fora, não faz sentido a gente ser pautado para estar dentro. Então agora vocês convidem a gente sabendo das nossas condições, sabe? Então é sempre de dentro para fora, assim, não é de fora para ser inserido dentro do sistema, seja ele qual for. Fora Bolsonaro. Disputas para sempre aos sonhos, disputa primeiro de autoentendimento, desse todo esse apagamento histórico e de sobrevivência. Sobrevivência não só no sentido físico, que a gente está vivo, né? Que a gente está morrendo aí, né? Principalmente a população preta. E aí, quando a gente fala assim, primeiro é esse processo decolonial mesmo. Tem uma disputa de narrativa. Então, a gente fala assim, primeiro que a gente tome consciência dela e que a gente quase voltar para trás desse apagamento, descolonizar todo esse aprendizado racista, homofóbico, machista, genocida que está aí, descolonizar até o conhecimento, saca? Tipo assim, porque as pessoas na periferia da galera acham que é burra. Eu acho assim, a nossa luta é a luta semântica, né? A luta da narrativa. Né? A gente né? O próprio professor tem a narrativa e a gente foi lesado pela narrativa fascista. Eu acho que não tem como desassociar. Né? Tipo, a nossa luta é a luta pelo espaço público, é a luta pelo um Estado popular, né? E democrático. Né? A gente é a luta pelo recurso público, que tudo está sendo filipendiado. Né? A gente não quer ser rato de laboratório. A gente quer ser o cientista, né? É isso. Quando fala assim, qual é o sonho? O sonho é que a gente quer desenvolver as próprias pesquisas pelo nosso rolê. Qual é o sonho? Primeiro, agora, tem até um trecho de uma música nossa lá, do Meninos e Pipas, que fala assim, hoje eu quero cantar para as bocas que andam sem línguas, para os que perderam a vontade de espernear. Hoje eu quero... É isso que a gente quer fazer. A gente quer cantar, gritar por aqueles que perderam a língua. Mas, primeiro, o sonho é que a gente não precise gritar, que a gente não precise cantar por aqueles que estão sem língua, que eles tenham sua própria língua, seu próprio grito. Apresentar, porque a gente tem esse último espetáculo, que a gente acabou nem falando muito dele lá do Godot, o que o César começou falando, que assim, a lógica é que são dois homens pretos no dia 14 de maio, né? Que é um livro que estão esperando um Godot, um Deus que nunca chega. São dois homens, mas isso é um pós-guerra eurocêntrico, né? Que o Beckett vai escrever lá na Irlanda, de um Deus, está esperando Deus, assim, Deus não vem. Só que aí, quando a gente transfere para a nossa lógica afro-brasileira, e quando a gente traz isso para o corpo preto, a gente fala assim, a gente nunca esperou nada, a gente está sempre agindo. A gente não está esperando um herói. A gente não precisa de herói. A gente está sempre agindo. A gente sempre agiu. Nunca teve espera. Sempre teve ação. Não tem espera. A gente começa com a nossa narrativa, a gente muda de esperando Godot para estamos livres, né? Se no dia 13 de maio disseram que a partir dali a gente estava livre, a gente fala, a gente volta a pergunta, estamos? Será que a gente está livre? Né? E isso agora não só deslocado para o povo preto, mas principalmente, né, todos nós brasileiros, né? Será mesmo que a gente está livre? Livre do quê? E de quem? A gente está dentro do quê e fora do quê? Dentro e fora, né? O cachorro gosta de osso só porque dá osso. A periferia gosta de teatro. Eu falo assim, o meu povo é exigente. Ele é exigente, ele é vaidoso, gosta de coisa boa. Né? E é isso. E é isso para a gente pensar no processo educacional também. A gente gosta de luxo mesmo, de equivalência da beleza. Assim, né? Quando você falou como a gente leva para a esfera do sensível, porque acho que é no âmago das pessoas que a gente consegue pegar para resgatar ali, para cutucar, para chamar, né? Para chamar para estar junto. E aí, através do desenho, através da peça, através do sarau, através do... Olha aí, a gente faz coisa pra caramba, né? Faz, velho.